Bom dia, turma, tudo bem? É com grande satisfação que nos encontramos aqui novamente para conversar sobre a organização da nossa disciplina de estágio em anos iniciais. Hoje, nós vamos estar disponibilizando para vocês um PowerPoint que detalha passo a passo daquilo que nós realizaremos na nossa disciplina. No slide 2, vocês estão vendo toda a nossa equipe. Cada polo com seu supervisor de estágio. Eu, no caso, Prof. Fernando, sou o supervisor de vocês, Polo de São Francisco de Paula. E estou acompanhado das tutoras Elisandra Gelocha e Andressa Vibucci. A Andressa vai trabalhar mais direcionado com vocês, no acompanhamento do estágio de anos iniciais. E a Elisandra, ela vai trabalhar mais focada no acompanhamento das atividades da nossa oferta especial de estágio em educação infantil. Bom, antes de falar do nosso cronograma, nós colocamos para vocês, no slide 3, uma mensagem que eu vou ler para vocês agora. Prezados acadêmicos, em função da medida protetiva contra a proliferação da Covid-19, da Universidade Federal de Santa Maria, que suspende as atividades acadêmicas e administrativas presenciais em todos os campi da instituição, a partir de 16 de março de 2020, por 30 dias, prorrogáveis conforme a necessidade, realizamos uma reestruturação das nossas atividades e cronograma, com base na Instrução Normativa número 2 de 2020, que regula o regime de exercícios domiciliares especiais. Bom, gente, após inúmeras reuniões, a Prograde formulou essa instrução normativa, que nos dá base para organizar algumas atividades que a gente estava meio sem saber como que se daria de fato, principalmente em se tratando da nossa disciplina, o estágio supervisionado em anos iniciais. Bom, nós colocamos aqui para vocês o artigo 5º, 6º, 7º e o 10º, que são os principais e os que mais direcionam como que está organizado as nossas atividades. Bom, o artigo 5º fala que estão suspensas todas as atividades, presenciais, estágios, bancas, etc. O artigo 6º fala que tais atividades podem ser realizadas através do regime de exercício domiciliar especial. E o artigo 10º fala que as atividades práticas onde não seja possível a realização de exercícios domiciliares a critério do docente, ou seja, a partir de inúmeras reuniões com a coordenação do curso e também diálogo com toda a nossa equipe de estágio, nós refletimos que sim, que seria possível nós reorganizarmos a nossa disciplina de estágio em anos iniciais a partir do regime de exercícios domiciliares especiais. Ou seja, como prática da disciplina de estágio, realizaremos a análise de situações, estudos de caso, sobre diferentes situações, turmas, e, a partir destes casos, realizaremos as atividades de elaboração de planos de estágio e planejamentos. Se possível, se o cenário for normalizado ou diante de nova instrução normativa da UFSM, realizaremos atividades práticas no espaço escolar com a turma de estágio. Mas, se isso não for possível, continuaremos normalmente com as nossas atividades aqui no Moodle. Essa atividade prática no espaço escolar, se for realizada, será no mês de junho, certo? Sobre os temas de estágio, eu peço que deixamos de lado por enquanto, até nós recebermos uma instrução sobre tal assunto, assim como também esperarmos que haja uma regularidade, uma normalidade, de toda essa situação que a gente está vivenciando. Afinal de contas, não tem como ninguém coletar assinaturas nesse momento. Bom, gente, passado esse recado inicial,
Agora eu vou falar um pouquinho de como que está organizada a disciplina. Bom, o estágio supervisionado é uma oportunidade que o acadêmico tem de exercitar a futura prática profissional, através da elaboração de ações didáticos-pedagógicas a partir da reflexão sobre observações participantes realizadas no espaço escolar ou estudos de caso. Então, a nossa situação é essa. A partir de estudos de caso, vamos pensar em ações para organizar uma ação pedagógica. Ou seja, vamos simular o nosso papel de docentes diante de uma turma, diante de um caso fictício que nós vamos estar colocando para vocês analisarem e refletir. Partindo da premissa de que o estágio supervisionado, se bem fundamentado, estruturado e orientado, configura-se um momento relevante na perspectiva do processo de formação prática dos futuros professores e diante das ações de prevenção contra a proliferação da Covid-19, estruturamos o cronograma de atividades da disciplina visando a preparação de vocês para o futuro campo de atuação profissional e a qualificação das futuras práticas pedagógicas a serem desenvolvidas na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e EJA. Ou seja, gente, nesse momento não estamos perdendo em nada na qualidade do nosso estudo e realização das atividades. Fiquem cientes disso, tá? Bom, cronograma de atividades. Semana 2, que é o que nós estamos vivenciando agora. Nós vamos trabalhar com o texto O Brincar como um mundo de ser e estar no mundo. E a partir desse texto, nós estamos propondo um fórum de reflexão. Atenção, gente. Casos especiais serão analisados, mas em sua grande maioria nós não prorrogaremos prazos. Então se atentem aos prazos de realização e participação das atividades propostas, tá bom? Semana 3. É um texto intitulado O Projeto de Trabalho sobre o Deserto, do Hernandes e Ventura. É bem legal, gente. Ele traz uma perspectiva da pedagogia de projetos e como que esse professor montou esse projeto de trabalho sobre o deserto. Isso é bem legal porque já vai dando subsídio para vocês, compreendendo melhor isso que nós já trabalhamos lá na disciplina de educação infantil, sobre a organização dos projetos de trabalho, ou seja, dos nossos planos de ação. Na semana 4, nós vamos trabalhar o texto Projetos, Áreas do Conhecimento e Conteúdos nos anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, a gente vai trabalhar um pouco mais específico com a BNCC e como que ela traz organizada as áreas do conhecimento, que são as linguagens, a matemática, ciências da natureza, ciências da humanidade e o ensino religioso. E como que a gente pode estar pensando os conteúdos nessas áreas do conhecimento. Lembram que é um pouco diferente daquilo que a gente vivia lá na educação infantil, que trazia campos de experiência. Agora, para o ensino fundamental, nós estamos trabalhando com áreas do conhecimento. Na semana 5, nós vamos trabalhar um texto que é sobre observação e demanda. Algo que também nós já conversamos muito na disciplina de Contextos 2, Contextos 1, na disciplina de Inserção e Monitoria, na disciplina de Estágio de Educação Infantil, que é sobre o papel da observação para que a gente levante pistas, caminhos daquilo que a nossa turma necessita ou tem interesse em aprender. Ou seja, a observação ela nos dá o suporte para nós elaborarmos, pensarmos
o caminho que vai percorrer a organização da nossa ação pedagógica. Então, a observação, ela tem um papel fundamental. Além do mais, gente, lá no seminário 8, nós também vamos estar conversando indiretamente sobre a questão da observação, pois a disciplina está propondo a pesquisa, né, sobre o professor investigador, sobre a docência reflexiva. Então, tudo isso está casado com o papel da observação. Então, é bem relevante esse aspecto para a nossa disciplina e também para a atuação profissional de vocês. Aí, na semana 7, que nós entramos com a parte prática da nossa disciplina, que vai ser o estudo de caso. Como é que nós elaboramos essa parte prática da disciplina? Nós vamos ter 2 blocos. O bloco de estudo de caso, ciclo de alfabetização, e o bloco estudo de caso, 3º, 4º e 5º. Bom, hoje a BNCC, ela delimita que o ciclo de alfabetização é o 1º e o 2º ano. Então, nós vamos apresentar 2 situações para vocês, de uma turma de 1º ano, de uma turma de 2º ano. E durante as semanas 6 e 7, que é de 24 de abril a 1º de maio, vocês vão estudar esse caso, vão escolher um deles, ou a turma de 1º ano, ou a turma de 2º ano, e vão pensar, vão elaborar aquele plano de estágio. Lembra? Aquela organização maior que a gente faz a partir da questão geradora. Ó, só vou avançar um pouquinho aqui os slides. Ó, nós vamos ter um arquivo lá, plano de estágio. Acadêmico, escola, isso aqui tudo a gente vai estar, menos o nome, o telefone de vocês, né, gente, mas simulando. Aí tem ali, ó, título do projeto. Então, a partir desse estudo de caso, que a gente vai trazer, uma turma tal, tem tantos alunos, tantas meninas, tantos meninos, tem demonstrado isso, aquilo, aquele outro, o currículo traz que é para desenvolver tais conteúdos, a gente vai elaborar toda uma situação. A partir disso, vocês vão pensar no plano de estágio, que é aquele quadro que está um pouco diferente. Bom, o título pode ser a última coisa a ser feita, né, gente? Aí embaixo do título, ó, esse é o quadro. Embaixo do título nós temos questão geradora do estágio. Ou seja, nós vamos estar conversando sobre a questão, a pergunta que vocês gostariam de responder através da realização das atividades que vocês vão planejar no planejamento de vocês, tá? Então, escreva aqui sua questão geradora de estágio, que representa o que mais se acentuou nas curiosidades ou interesses da turma analisada e que irá perpassar todo o plano de estágio. Bom, embaixo disso tem o que me levou a escolher essa questão geradora. Ou seja, gente, é a justificativa. Bom, analisei lá o caso e, olha, eu quero fazer um plano de estágio sobre a Covid-19. Minha questão geradora é: qual o impacto da Covid-19 na vida da minha turma? Beleza? Então, todos os teus planejamentos girariam em torno deste assunto. Que ao final dos planejamentos, ou seja, se a gente estivesse numa situação de estágio, ao final do estágio, o objetivo seria que a turma tivesse total autonomia de responder essa questão que você elaborou. Aí você vai justificar o que te levou, qual é a motivação dessa questão geradora de estágio.
observando o diálogo das crianças na hora do recreio, na sala de aula, estão muito assustados, não sei o que, não sei o que. Bom, justificou. E aí, depois você vai montar o seu objetivo. Então, qual é o teu objetivo? Dialogar sobre o impacto da Covid-19 na vida, na nossa sala de aula. Beleza. Depois disso, nós teremos os desdobramentos problematizador. Desculpe. Temos motivação, né? Que é a questão geradora, o que levou, que é a justificativa, e o objetivo geral. Lembrando, gente, o objetivo geral começa com verbo. Verbo. Se atentem a isso. E ali embaixo, desdobramentos problematizadores. Ou seja, eu tenho aquela grande questão de estágio, né? A minha questão geradora. A partir dela, eu vou pensar em dois desdobramentos problematizadores. Bom, se a minha questão geral é qual é o impacto da Covid-19 na vida da minha turma, como desdobramento problematizador eu posso pensar: qual a origem da Covid-19? É um desdobramento, é uma questão que eu tenho que buscar responder. Segunda questão: quais os meios de transmissão e proteção contra a Covid-19? Bom, já tenho duas questões. Por que nós temos que fazer esses desdobramentos problematizadores? Que são questões que vêm da questão geradora do estágio. Porque estes desdobramentos direcionarão a organização ou a elaboração do planejamento de vocês. Então, depois que nós trabalhamos essas semanas, deixa eu voltar aqui, às 6 e às 7, nós trabalhamos na elaboração desse plano de estágio. Nós vamos para as semanas 8 e 9, de 4 de maio até 15 de maio, que é fazer o planejamento de uma semana. Então, fiz lá o meu plano de estágio, questão geradora, justificativa, objetivo, desdobramentos. Vou pegar para fazer o planejamento de uma semana. Como seria se fosse você dar aula lá para a turma. Fazer toda a rotina, bem como seria, né? Bem como a gente orienta vocês na organização do planejamento. Então, né, a rotina inicial, hora do lanche, hora da escovação, o que tu vai propor, tudo isso. A gente vai ter 2 semanas. Vocês vão fazendo, nós vamos orientando vocês vão reorganizando e posta. Fechamos isso? Vamos para a semana 10, 11, que é o estudo de caso 2. O estudo de caso 2 vai apresentar 3 situações para vocês. Uma turma de terceiro, uma turma de quarto, uma turma de quinto. Que vocês vão escolher uma dessas turmas para fazer a análise, o estudo de caso e elaborar o plano de estágio para esta turma. Passadas essas 2 semanas, né, a mesma coisa, montar questão geradora, a justificativa, objetivo, desdobramentos. Aí vamos para a semana 12 e 13, de 1 de junho a 12 de junho. Nessas semanas nós vamos fazer o planejamento de uma semana para essa turma que vocês estudaram o caso, que vocês montaram o plano de estágio, que vocês vão escolher um desdobramento desse plano de estágio e vão elaborar o planejamento de uma semana. Deixando claro, né, gente, que nesses estudos de caso,
nessas turmas fictícias que nós vamos estar colocando para vocês, vai estar tudo descrito ali. Rotina, conteúdos. É que nem que vocês tivessem, é como se vocês estivessem ali na escola, observando a turma, conversando com a regente, entendeu? Nós vamos entregar pronto para vocês pensarem e analisarem, certo? Bom, aí na semana 14, 15, 16 a gente caminha para a atividade final da disciplina, tá? Que é de 15 de junho até 3 de julho. Que nós vamos conversar sobre avaliação. Um dos elementos chaves da organização da nossa ação pedagógica, a avaliação. Então a proposta é a construção textual, que nós vamos entregar um roteiro, ou seja, questões norteadoras para ajudar vocês a refletirem sobre a avaliação. E aí vocês vão escrever sobre o processo de avaliação, os instrumentos utilizados, formas de acompanhamento da aprendizagem do aluno. Vocês vão refletir sobre o papel da avaliação na organização da ação pedagógica. Tá bom, gente? Então, em linhas gerais, esse é o nosso cronograma. Temos uma parte de estudo teórico e uma parte prática de estudos de caso, elaboração de planos de estágio e planejamentos. Já disponibilizamos para vocês também, critérios de avaliação, tá? Quanto que fórum, tarefa e questionário vale, quanto que o trabalho final da disciplina vale. E a parte de estudos de caso vale 6 pontos. Então, plano de estágio vale 3 pontos e o planejamento 3 pontos. Então, está tudo aqui, O que está sendo observado, analisado, tudo que é levado em conta para a elaboração da nota de vocês, certo? Bom, o próximo slide ele traz ali algo que nós já vivenciamos, né? Que é como se dá a orientação do plano de estágio e planejamento. Mesmo esquema, o fórum, cada fórum tem o tópico com o nomezinho de vocês, ali a gente faz a orientação. O que nós combinamos? A tutora ela vai olhar primeiramente o material, vai enviar para mim, aí eu olho e posto para vocês. Então aí vocês reorganizam e postam de novo, certo? O esquema de orientação, da mesma forma que nós já fizemos, né? Aquelas caixinhas de texto ali no documento do Word, que a gente põe os questionamentos, as sugestões e tudo mais. Gente, assim a gente pede, por favor, tenham cuidado no momento que vocês fazem as alterações solicitadas, tá? Por quê? Como é que a gente vê? A gente abre os dois documentos, um ao lado do outro, e a gente analisa. Então não adianta, porque às vezes tem uns espertinhos que só vão ali e tiram a caixinha. Ele nem vai ver, nem... Tá tão atucanado, nem vai dar bola. A gente dá a bola sim, por isso que às vezes vai e volta, porque não adianta. E a gente vai continuar falando a mesma coisa. Enquanto aquilo não estiver de acordo, a gente vai continuar chamando a atenção. Então prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo, certo? Depois explica algo que eu já falei para vocês, que é como que vai ser estruturado o plano de estágio. E aí tem toda uma discussão, uma reflexão para vocês sobre o que é o planejamento, que é o que nós já conversamos lá na disciplina de inserção e monitoria. Então, planejar a atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para empreender uma viagem de conhecimento, de interação. Planejamento é a atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente. Por isso não é uma forma, ao contrário, é flexível, permite ao educador repensar, revisando, buscando novos caminhos. Por isso que a gente fala que o planejamento é flexível, porque muitas vezes aquilo que tu planeja não vai ao encontro daquilo que a turma está vivendo naquele dia. E aí tu tem que reorganizar.
Ou aquilo que tu planeja na tua cabeça, lindo e maravilhoso, às vezes não dá certo. E não pensem, gente, que isso acontece, porque tô começando agora a minha docência. Não é, gente. Faz 11 anos que eu dou aula. E eu continuo dando umas rateadas, tá? Porque às vezes tu te empolga ali no planejamento e elabora e tá. Chega na hora, tu te dá conta assim, poxa vida, como é que eu pensei nisso? Não, mas é óbvio que não vai dar certo, é óbvio que não ia dar certo, tá? Então, por isso o papel da observação e da reflexão, que a gente tem que estar atento àquilo que os nossos alunos estão evidenciando e analisar também a nós mesmos, que nem sempre aquilo que a gente propõe vai dar certo, tá bom? Então, planejamento. O que, por quê, para quê, como estruturar. Então, auxilia o professor a definir os objetivos, permite organizar de forma sistematizada a ação docente, explicita princípios, diretrizes, procedimentos de trabalho docente que assegurem a articulação entre as tarefas da escola e as exigências do contexto do cotidiano da turma. Ou seja, gente, aquilo que a gente sempre fala para vocês. Observem a turma. Procure identificar curiosidades, interesses. Não adianta você trazer uma coisa que é interessante para você, se não é interessante para a turma. Aí é claro que vai ser frustrante. É claro que não vai dar certo. E aí tem outra dimensão que a gente tem, que são as tarefas da escola, ou seja, tem todo um organograma escolar, tem todo um currículo previsto nas normativas, no PPP. Então, tu tem que dar conta desse currículo, desses conteúdos, mas também as especificidades da tua turma. Tu tem que tentar unir as coisas. É fácil? Não é. É muito complicado. Esse ano, pessoal, eu tenho um terceiro ano de manhã que eu tenho que fazer 3 planejamentos. Toda semana eu tenho que fazer, diferentes. Por quê? Primeiro, eu tenho uma aluna incluída com síndrome de Down. Então, o planejamento dela é diferenciado. É outro objetivo de desenvolvimento para ela. E para isso, a gente elabora um plano especial. Bom, aí eu tenho 6 alunos que estão em processo de alfabetização, estão numa transição da letra cursiva para a letra bastão, e desses 6, 3 possuem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu pergunto, como dar a atenção que eles merecem a esses 6, se eu tenho que atender mais o restante da turma, os outros 15, e mais a aluna especial. Bom, estudei muito, gente, sobre hiperatividade. A partir disso, eu elaborei uma estratégia. Como que é a estratégia? Alguns dos estudos que eu fiz falam que a folha amarela, ela chama mais a atenção do aluno. Então, como eu não tenho o quadro disponível para passar a aula para eles, porque eu estou passando para o restante da turma, o planejamento deles eu faço no computador, como se eu estivesse passando no quadro, e imprimo na folha amarela. Então, ao invés deles copiarem do quadro, eles copiam da folha amarela. Mas também há uma dosagem, pois, como são alunos que têm déficit de atenção, a atenção deles, ela é fracionada. Eles têm pouco tempo de concentração. Então, nesse meu planejamento, que eu faço uma adaptação daquilo que eu estou propondo para o resto da turma, eu elaboro atividades que eles têm que copiar, que eles têm que realizar no caderno,
e atividades diferenciadas que eles fazem na própria folha. Deu certo? Deu, gente. Fluiu? Uma beleza. E aí a gente tem também alguns combinados. Eu tenho na minha sala um armário que tem desenho para pintar, tem massinha de modelar, tem jogos. Pera aí, professor. Se é a sala do pré? Não, gente. Eles são crianças. Eles precisam disso. Eles precisam de alguns direcionamentos e alguns combinados. Então a gente tem o seguinte combinado, que vale para todos. Terminou a atividade proposta, me mostrou, eu corrigi, pode ir lá para o fundo da sala e escolher alguma coisa para fazer. Pode pegar jogo, aí tem quebra-cabeça, jogo da memória, jogo de letrinha, baralho Uno, tem massinha de modelar, eu tenho as forminhas, tenho palito, ou eu tenho uma pasta que eu imprimo todos os desenhos que estão na moda e ponho na pastinha, eles pegam e vão colorir. Porque aí, gente, eles não atrapalham aqueles alunos que ainda estão trabalhando. E também conseguem relaxar, descansar um pouco. Então também é uma sugestão que eu posso dar para vocês de uma coisa que com a minha turma funcionou. Mas tudo isso, gente, passa a dar certo no momento que tu te analisa, que tu reflete, que tu te preocupa com a tua docência e com os teus alunos. Tá bom? Bom, seguindo aqui no PowerPoint. Continua as reflexões sobre como estruturar o planejamento, a questão do objetivo ali, dá uma dica de como montar o objetivo, que é o verbo, mais o que para quê. Então, por exemplo, lá do nosso exemplo do Covid-19, verbo é refletir. O que? Então, o que eu quero refletir? Refletir sobre a Covid-19. Para quê? Então, qual é a minha intenção? Refletir o quê? Sobre a Covid-19 para ampliar a compreensão da turma sobre o assunto. Fechei o meu objetivo geral. Então, verbo, o que, mais para quê. A estruturação do planejamento, que nós já conversamos. E aí, gente, o planejamento, ele tem um quadro, que nem tem o plano de estágio. Então, plano da primeira semana de estágio, né, que a gente vai estar trabalhando. Eu vou botar o desdobramento problematizador da semana. Então, qual a origem da Covid-19? O objetivo geral. Compreender como a Covid-19 se originou no planeta Terra. E ali, nas áreas do conhecimento da semana, conforme BNCC, linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso, eu vou trazer os conteúdos que eu vou trabalhar esta semana. Então, linguagem. Na língua portuguesa, o que eu quero trabalhar? Eu vou trabalhar com panfleto, quero trabalhar com BR-CR e tipos de frase. Educação física, vou trabalhar com circuitos motores. Arte, vou fazer releituras de obras de arte. Vou trabalhar cerâmica em argila. Então, isso aí, vocês vão ter que pensar. Matemática. Eu vou trabalhar adição com reserva em números pares e ímpares. Ciência da natureza. É o próprio assunto da semana, né? Covid-19, a origem. Ciências humanas. História. Então, eu posso pensar como que a minha cidade está se organizando para se proteger. Aí já entra história e geografia. Porque, gente, dependendo da turma que vocês vão escolher, o conteúdo de história,
Ele está mais relacionado às ações da comunidade, município e geografia também. A partir do terceiro ano que começa a dar mais uma diferenciada na questão da geografia, que aí traz a questão, por exemplo, elementos da paisagem, paisagem natural, paisagem cultural, que mais? Começa a trazer um pouquinho de relevo, de hidrografia, então, tá? Ensino religioso, a questão dos valores. Fiz essa parte do quadro, embaixo eu começo a trazer o planejamento. Então, segunda-feira, primeiro momento, ou quer botar o horário, 13 horas. Organizar ou buscar a turma na fila, vou escrever no quadro, Santa Maria, tudo vocês têm que trazer, porque a gente não tá na cabeça de vocês, nós já falamos isso. Vocês têm que deixar tudo descrito para que a gente compreenda aquilo que vocês estão propondo e principalmente qual é o objetivo de vocês, tá? A avaliação, aí temos as referências e no final, ó pessoal, nós deixamos um recadinho para vocês. Neste momento de muitas aprendizagens, deixamos para vocês o nosso carinho e atenção. Tudo isso vai passar e quando terminar, seremos seres humanos melhores. Estaremos acompanhando vocês e confiamos que dias melhores virão. Fiquem bem e fiquem em casa. Um abraço carinhoso para todos. Então, gente, com esse recadinho, me despeço de vocês nesse vídeo, salientando que a gente está à disposição de vocês, vocês também temos o ambiente Moodle para conversar e vocês têm também o meu WhatsApp. Então, qualquer angústia, a gente está se comunicando, logo eu já respondo e a gente vai sanando as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em casa, fiquem tranquilos, fiquem em paz, tá bom? Conto com a colaboração de todos, assim como vocês sabem que podem contar com a nossa colaboração e atenção, tá bom? Um abraço apertado para todos e tchau, tchau.